Graça e paz, conectados com a palavra no seu devocional de hoje. Eu sei em quem confio. O salmista também sabia. Salmo 56, versículo 11, nos diz assim: Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Os primeiros capítulos do livro, o segundo livro de Samuel, nos mostram os primeiros eventos que dizem respeito ao início do reinado de Davi, que é o autor desse salmo. E se atentarmos, vamos perceber a confiança e a segurança que Davi tinha em Deus, que não deixaria de cumprir a promessa de que ele, Davi, seria o rei que sucederia Saul. Ele tinha sido, digamos assim, já ungido e Saul continua sendo rei. Prova disso que eu estou falando está no fato de que quando soube da morte de Saul, Davi não se alegra. Tinha tudo para se alegrar, pois houve ocasiões em que Davi atentou contra a vida de Davi. Aliás, Saul atentou contra a vida de Davi. Houve ocasiões, sim. Então teria tudo para se alegrar com a morte de Saul. Ainda assim, Davi não se alegrou, nem demonstrou qualquer desrespeito para com Saul. Ele proclamou luto pela morte do rei em toda a nação. A confiança de Davi em Deus lhe dava paz e segurança para respeitar não só aquele momento, mas também toda a história de Saul. Aos seus olhos, Saul era a glória de Israel e o valente, pois Saul era o ungido do Senhor. Ao louvar as virtudes do seu perseguidor, Davi estava dando glórias a Deus, pois ele sabe que é de Deus que vem toda dádiva e todo dom perfeito, como Tiago vai dizer isso mais adiante na sua carta. Em que então nós depositamos a nossa confiança? O exemplo de Davi está diante de nós. Mesmo dentro da situação onde ele estava sendo perseguido por Saul, ele tinha certeza de que no momento certo Deus estaria colocando as coisas no seu devido lugar. Então, em que e em quem depositamos a nossa confiança? Se de fato estivermos confiando em Deus, nosso sentimento de vitória não será motivado pelas circunstâncias, mas sim pela certeza de que Deus é que está no controle de nossas vidas. Pois, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 12 a 13, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, diz Paulo aos Efésios. Então façamos como fez Davi, que depositou a sua confiança em Deus e somente em Deus. Que esse exemplo nos sirva para ser colocado em prática. Vamos orar a Deus pedindo que Deus nos dê forças para tanto. Senhor nosso Deus, temos o exemplo aqui do rei Davi, que procedeu dessa forma e disse: eu confio no Senhor. O que pode me acontecer? O que me vier a acontecer, eu já recebi do Senhor em dobro. Que nós tenhamos essa confiança, que possamos viver firmes e seguros de que nada poderá nos fazer na vida eterna com Cristo. Que sigamos sendo exemplos neste mundo, para a honra e glória do teu nome.